quero ler a palavra com você que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, versículo 20. Uma passagem de Jesus e palavras de Jesus para que então nós possamos hoje fazer uma análise daquilo que Jesus nos deixou como estilo de vida, como devemos nos comportar, como nós devemos fazer. E ele fala aqui sobre o reino de Deus. Então nós vamos compartilhar hoje Lucas capítulo 17, versículo 20, que nos diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Por quê? Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nós vemos aqui algumas poucas palavras de Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão e também falando e respondendo à pergunta dos fariseus, que o interrogavam acerca, falando do que era o reino de Deus. Como que o reino de Deus poderia se manifestar? Como que o reino de Deus poderia se manifestar, já que ele era aquele que tinha pessoas, tinha seguidores, tinha discípulos, tinha pessoas que o amavam. Então os fariseus estavam preocupados para saber como que você vai conduzir esta multidão, como que você vai conduzir essas pessoas que você tem ensinado. E eles falavam de que pensavam que ele estabeleceria um reino exterior, um reino físico, um reino material. E ele mesmo disse que o reino de Deus não estava no meio deles, mas estava dentro deles. Uma das coisas que Jesus nos ensina é que nós devemos observar todas essas coisas, porque ele diz o seguinte, que as pessoas, como no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, no tempo de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, as pessoas comiam, bebiam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, era uma vida normal. Jesus estava dizendo o seguinte, que um dia ele vai voltar, um dia o reino dele em especial vai ser realmente instaurado, vai ser realmente perfeito quando ele voltar para resgatar a sua noiva ou a sua igreja ou aqueles que confiam nele como único e suficiente Salvador das suas vidas. Então ele fala do estabelecimento do reino, mas as pessoas não entendiam. E como hoje, talvez você pergunte, mas como que o reino de Deus se manifesta? O reino de Deus se manifesta individualmente, dentro do coração daqueles que creem. Porque a normalidade da vida é aquilo que Jesus está falando, a vida pode passar normalmente. As pessoas vendem, as pessoas compram, as pessoas dormem, acordam, trabalham, consomem, casam, dão-se em casamento, fazem todas as coisas como coisas naturais. Isso é normal na vida de todos nós. Mas Jesus queria que aquelas pessoas entendessem como que o reino de Deus se manifestava, como que o reino de Deus pode ser conquistado. E você que me assiste hoje pode conquistar o reino de Deus também. Mesmo no meio de toda a normalidade da vida, a sua fé, o seu crer em Deus tem que estar de uma forma tão profunda que você tenha intimidade com Jesus.
Quando nós dizemos, né, que a igreja é a noiva de Cristo, o que o noivo e a noiva querem? A não ser quando se casam, ter intimidade um com o outro. Intimidade em todos os aspectos da vida, em todas as formas da vida. O casal que não tem intimidade, o casamento está fracassado. Então Jesus, Ele quer que você e eu tenhamos intimidade com Ele. E quando nós temos intimidade com Ele, o reino de Deus é estabelecido. De que forma? Dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E no momento da adversidade, no momento da dificuldade, a exteriorização dos nossos atitudes, dos nossos comportamentos são completamente diferentes. Você não se comporta mais como uma pessoa sem esperança, por exemplo. Você não se comporta mais como uma pessoa sem fé, por exemplo. Você não se comporta mais uma pessoa sem paz dentro do seu lar. Uma das coisas que o dinheiro não pode trazer é a paz para o seu lar. Uma das coisas que o dinheiro não pode trazer é esperança para você. Porque muitas vezes a enfermidade pode estar no seu corpo físico e você pode perder toda a sua esperança. Muitas vezes há um dependente químico, por exemplo, um filho nas drogas, um esposo nas drogas, e você estar desesperado, desesperada, e a esperança não faz mais parte da sua vida. Então o reino de Deus estabelecido dentro do seu coração faz com que essa esperança volte, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto a esperança do Senhor Jesus estiver dentro do seu coração, o reino de Deus também estará estabelecido. Isso é algo do sobrenatural de Deus. Você talvez não entenda, porque o reino de Deus não está estabelecido na sua vida, mas quando você, estamos voltados para ter intimidade com Jesus, querendo que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, como aquela música ficou famosa e todos nós cantamos, né? Para que Jesus entre na minha casa, entre na minha vida. Isso você deve não simplesmente cantar, mas que isso faça parte da sua vida, para que você não viva uma vida natural. Jesus estava desafiando aquele povo a não viver simplesmente uma vida natural, porque isso todos vivem. Aqueles que não creem em Jesus vivem também, comem, bebem, compram, vendem. Isso que ele estava querendo dizer. Mas aquele que tem Jesus, ele vive a vida natural, mas vive o sobrenatural do reino de Deus. E talvez você me pergunte, mas para que serve isso, pastor? Eu viver o sobrenatural do reino de Deus? É o momento que você está passando as maiores adversidades, é o momento onde o reino de Deus se manifesta. Uma fé que ninguém abala, nem amigos, nem parentes, nem palavras contrárias, nem orações contrárias. Nada abala a sua fé, porque você tem uma fé não num reino passageiro e momentâneo que está estabelecido sobre a face da terra, o reino dos homens, mas a sua fé está no reino de Deus, e ele está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Olhe como é maravilhoso nós servirmos a Jesus. Olhe como é maravilhoso você fazer a vontade de Deus na tua vida, e essa vontade de Deus estabelecer e reorganizar a sua vida. Preste atenção nisso. O reino de Deus reorganiza a sua vida, reorganiza as suas ideias, reorganiza os seus pensamentos, que você hoje possa permitir que esse Jesus entre na sua vida com intimidade, entre na sua vida com perfeição. E todas as coisas que você tem levado hoje, de qualquer forma, de qualquer jeito, Jesus pode entrar e transformar, porque Jesus é aquele que se manifesta sobrenaturalmente na nossa vida. Ele não é natural, ele é sobrenatural. Ele é alguém que veio estabelecer o reino terreno, não, o reino espiritual, e não o reino terreno. O homem estabelece o reino terreno, mas Deus veio estabelecer o reino do sobrenatural, o reino da fé, o reino onde nós podemos olhar naquilo que não existe, mas crer que ele pode existir. Olhar para as coisas do futuro e trazê-las para o presente, porque Deus é aquele que faz com que as coisas futuras aconteçam no presente. Deus é o único ser que pode começar fazendo o fim e vir para o começo. O homem pode somente do começo ir para o fim, mas Deus não, Ele é sobrenatural. Jesus não, Ele é sobrenatural. Ele faz o fim para depois estabelecer o começo. E você pode ter esse Deus reinando dentro do seu coração. É o convite que eu faço hoje. Venha e deseje estabelecer o reino de Deus dentro do seu coração, como Jesus propôs. Não viva uma vida simplesmente natural, viva o sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que você terá muitos testemunhos para proclamar, dizendo: Jesus
é alguém maravilhoso que está na minha vida e ele mudou não somente a minha vida, mas mudou todo o meu ser. Que esse Jesus possa entrar hoje na sua vida, na sua casa, na sua família e fazer diferença. É o meu desejo e eu tenho certeza que o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, no nome de Jesus. Não esqueça, termino essa palavra dizendo a você que no final do programa eu quero orar por você e abençoar a tua vida, e espere um pouco e eu tenho certeza que essa oração fará diferença aí no seu lar, no nome de Jesus.